este passo aqui é um passo muito importante e estratégico, para que possamos fazer um realinhamento político no Brasil, incorporando as forças vivas que estão espalhadas pela sociedade brasileira, que creem, como nós cremos há muitos e muitos anos, que é possível fazer um Brasil bem melhor do que o Brasil que está aí. Que é possível e é necessário e é imperativo melhorar o país e fazer com que o país não saia dos trilhos, como nós vemos hoje a percepção na sociedade brasileira, onde a gente conversa, seja de um assentamento rural no interior do Nordeste, a periferia de uma grande cidade no Sudeste, numa pequena propriedade no sul do país, ou em qualquer cidade na Amazônia Legal que vamos, nós temos a clara percepção, que é a mesma do Cerrado, Pedro Táxi, a clara percepção que as pessoas estão vendo que o país parou, que o país saiu do trilho que vinha, com idas e vindas, acertos e erros. O Brasil estava avançando no sentido de acumular conquistas na vida das pessoas, sobretudo das pessoas mais pobres, e mais do que de repente a sensação da freada, a sensação do desencontro, a sensação da falta de acolhida às ideias, a crítica como instrumento não para derrubar, mas para melhorar, para aperfeiçoar, para podermos efetivamente construir mudança de patamar. Essa percepção clara nos impõe e nos impôs a nós do PSB, sobretudo, que ajudamos a construir a vitória do atual governo em 2010, a tomarmos uma decisão unânime no nosso partido, na nossa direção, a decisão mais dura, até porque não sabíamos que haveria esse encontro que ora vai se alargando e cada dia que passar será mais largo com a sociedade brasileira, com os militantes das lutas históricas que travamos. Nós tomamos a decisão porque entendíamos que esse era um imperativo de consciência, pois a necessidade de colocar o Brasil em debate nesse instante é maior do que o interesse de qualquer partido, por maior que ele seja, ou de aglomerados de partido. A sociedade brasileira, que nos ajudou a redemocratizar esse país, a sociedade brasileira que ajudou a estabilizar a economia desse país, a sociedade brasileira que viu um ciclo de inclusão social ser iniciado nesse país. Essa mesma sociedade exige nesse instante da política brasileira que a política brasileira melhore, e isso não quer dizer ataque à política, não, porque como militante político, desde que nasci, porque já nasci numa família de perseguidos políticos, conheço o fel da ausência da democracia e sei o que custou a tantos que aqui já não estão mais, porque perderam as suas vidas combatendo por liberdade. Sei que nós não podemos botar cabresto na democracia, querer enquadrar o debate político através das formas, distribuindo cargos ou pensando que todos se põem de joelho diante do poder do dia. Não! Tem aqueles que carregam na consciência o dever de lutar e lutar sempre pelas grandes causas, de se rebelar quando é a hora de se rebelar contra as injustiças que ainda marcam a cena brasileira, contra o patrimonialismo que ainda afronta a consciência brasileira, contra a política que degrada a atividade mais nobre numa sociedade, que é a atividade política. É contra exatamente esse estado de letargia que nos incomodava, que nós vimos e aplaudimos o que fez o povo brasileiro em junho. Foi às ruas
para dizer que queria ir adiante. E todas as vezes que o povo dessa nação foi às ruas, anunciou mudanças, anunciou melhoras. Foi assim quando o povo fez a campanha memorável das eleições diretas já, e nos propiciou o primeiro ciclo importante nesses últimos 30 anos, que foi o ciclo da transição democrática. Pagamos nós um preço alto para construirmos uma transição democrática que não veio pelas urnas. Não tivemos o receio de fazer as alianças que fizemos para uma transição importante que fizemos de uma ditadura para uma democracia incipiente. E foi importante a democracia para que tivéssemos uma Assembleia Nacional Constituinte, para que tivéssemos a partir dali a possibilidade de eleger de forma direta os nossos presidentes e governadores. A Constituição que abriu o caminho para resolver a maior crise política que esse país tem notícia desses 30 anos, que foi retirar pelo impeachment e pela força das ruas o primeiro presidente eleito pelo voto do povo. Tivemos a consciência de ali, naquela transição, garantir o governo do saudoso brasileiro Itamar Franco, Roberto, que você foi líder na Câmara dos Deputados, para que se iniciasse a transição econômica brasileira com a estabilização da moeda. Tivemos a consciência de fazer oposição 8 anos ao presidente Fernando Henrique, mas nunca fizemos oposição com pedras na mão, desqualificando a democracia ou o debate político. Sempre fizemos com ideias, com sugestões, com pontos de encontro. Tivemos a consciência de ver o povo nas ruas em 84, em 92, e vimos o povo brasileiro ir às ruas para eleger o primeiro filho do povo brasileiro, presidente da República, com o nosso apoio. E vimos um governo se iniciar com esse conjunto que está aqui. E ninguém que está aqui, que participou, se arrepende de ter emprestado a sua militância, a sua história, a sua correção no trabalho a este projeto. Mas da mesma forma que nos empenhamos, da mesma forma que participamos, que ajudamos por dentro e ajudamos por fora na luta pelas conquistas que vimos na vida pública brasileira nos últimos anos, tivemos a capacidade de sair pela porta da frente, de dizer que esse pacto social novo que está no seio da sociedade brasileira não tolera mais esse velho pacto político que mofou e que não vai dar nada de novo e de bom para o povo brasileiro. Não há nesse país, em nenhum recanto onde possamos andar, e os senhores e as senhoras que estão aqui são testemunha, ninguém que ache que mais 4 anos do que está aí vai fazer bem ao povo brasileiro. Não tem ninguém, nem eles mesmos. Vamos fazer esse debate com energia, com capacidade política. Vamos fazer esse debate respeitando a democracia, respeitando aqueles que vão debater conosco. Nós não vamos fazer o jogo daqueles que querem baixar o nível do debate político, como tentaram fazer desde 0 hora desse ano, desde o primeiro momento desse ano. Não nos interessa essa política. Nossa militância não vai às ruas desqualificar quem quer que seja, falar da pessoa de quem quer que seja. Nossa militância vai às ruas com a nossa história, vai às ruas com as nossas ideias, vai às ruas com a convicção de quem sabe ganhar e saberá fazer os compromissos com a sociedade virarem realidade na vida do nosso povo. Nós não tememos debate, não tememos o desespero
o desespero que já se bate sobre alguns que não pensam na nação e pensam só em ficar agarrado na máquina do Estado, que desesperam na perspectiva de perder uma eleição que efetivamente vão perder. Temos clareza que a nossa paciência revolucionária vai derrotá-los com argumentos, não com xingamentos. Vai derrotá-los com projetos, numa visão de futuro sobre esse país, com planejamento estratégico, podendo mostrar ao Brasil que nós estudamos o Brasil, que nós fomos buscar a inteligência brasileira em muitos quadrantes desse país para nos ajudar a encontrar os caminhos, porque nós temos consciência que haveremos de fazer esse país muito melhor do que ele é hoje. Temos consciência que os eixos que escolhemos já dizem claramente o caminho, o jeito de caminhar, mas também os eixos escolhidos nos diferenciam, nos deixam muito claramente colocados no espectro político brasileiro. Quando nós falamos de Estado e democracia de alta intensidade, nós colocamos a nossa visão de Estado. O Estado brasileiro precisa estar mais próximo do povo brasileiro. O Estado brasileiro precisa ser simplificado, porque o Estado brasileiro complica a vida do povo brasileiro em todos os quadrantes do país. O assentado que não tem o título da sua propriedade, que o Estado não dá, naquele que precisa tirar uma carteira de motorista para trabalhar e cobra R$ 1.200, naqueles que precisam de uma segunda via, de uma carteira de identidade, de uma certidão de nascimento, daqueles que precisam de tanta coisa que se impõe sobre a cidadania e não se devolve a cidadania no mesmo diapasão, na mesma proporção. Se não é o cidadão, é o empresário, o microempresário, o pequeno empresário, o grande empresário brasileiro tem a vida que emprega, que gera tributos, tem a vida complicada todos os dias. Outro dia me falou um empresário brasileiro que tinha quase 200 funcionários só para pagar imposto, para dizer a ele como é que paga para não ter problema. Ele tem 200 funcionários. Nós precisamos simplificar o Brasil, aproximar o Estado da sociedade, rever os processos produtivos. Outro dia, nesse debate do programa em São Paulo, alguém aqui nos disse uma ideia singela, simples, como as grandes ideias. Você chega num órgão público, ele te exige 30 documentos. Quando você arruma o 30º, o primeiro já venceu. Aí ele disse, olha, a coisa mais simples do mundo é botar a bola na quadra adversária, lá no canto da quadra. Que é exatamente dizer, já que desses 30, 25 documentos são de órgãos públicos, você que é público, se entende entre vocês, arrume você, só preciso eu arrumar os 5. Ou seja, são coisas que nós colocamos no debate sobre a simplificação do Estado, a aproximação do Estado, controle social, a plataforma de comunicação que está aí, são 100 milhões de smartphone funcionando, o Brasil é o país que mais tempo tem na internet, e tudo isso não dialoga com o serviço público, com a intensidade da democracia, com a possibilidade da escolha direta pela população. Esse diálogo sobre o Estado é um diálogo que nos anima, porque nós temos coragem de dizer desde já, o Estado não pode ser apropriado, nem pelas elites, nem pelo corporativismo, nem pelos partidos políticos. O Estado tem que ser apropriado pela cidadania, pela competência, pela excelência de servir. Não adianta vir com um currículo de um incompetente debaixo do braço para botar para servir ao povo, porque é amigo de A, do partido A, B ou C. Não pode ser assim. Esse padrão está esgotado. E quem não enxerga hoje, vai enxergar daqui a pouco que esse padrão está esgotado. Quando nós falamos na economia,
para o desenvolvimento sustentável é que o Brasil hoje cresce a metade do que cresceu nos 8 anos do presidente Lula, que cresceu naquele tempo tanto quanto a América Latina e quanto o mundo. E nós hoje estamos crescendo abaixo do que cresce a América Latina, abaixo do que cresce o mundo. E não podemos ficar tapando o sol com a peneira, dizendo que os problemas estão lá fora. Tem problema lá fora, mas tem muito problema aqui dentro, que precisa de atitude, de liderança, de capacidade de construir sinergia para transformar as soluções numa realidade, não numa conversa, em palavras, em promessas que o vento leva. Nós temos clareza que a economia brasileira tem problemas que podem ser resolvidos e serão resolvidos se tivermos a coragem de falar a verdade para o povo. Se quisermos salvar esses próximos 20 anos da vida brasileira, que temos uma janela demográfica, teremos que ter a coragem de fazer aquilo que foi sendo deixado para depois, porque era a parte mais dura, mais desafiadora, que é colocar esse país efetivamente para ter sustentabilidade, Marina, nos seus fundamentos macroeconômicos, porque não há política social que faça justiça num país que não tem desenvolvimento. Se o país passar uma década crescendo a 2%, vai acontecer o que estamos vendo hoje: o analfabetismo crescendo, a concentração de renda nas regiões mais pobres como o Nordeste crescendo, a desesperança, o emprego perdendo qualidade, o país perdendo competitividade e cada vez mais precisando de buscar dinheiro lá fora para fechar suas contas, a indústria caindo, e nós vamos legar às futuras gerações que país? E é exatamente por entender e ver isso e ter compromisso com o país que nós aqui estamos, para pegar muitas bandeiras que foram ficando no caminho. A bandeira da alfabetização, que todos nós sabemos o que representa para ela Paulo Freire. E eu me criei ouvindo as histórias do movimento de cultura popular, que foi o primeiro movimento que juntou todo o campo democrático, dos católicos progressistas aos comunistas trabalhistas. Para levar a educação como um direito para as periferias da cidade vermelha do Recife. Eu vi a importância que aquilo foi depois para embalar a formação de tantos na educação, com o valor da educação contextualizada. Tenho consciência de que, se esse processo continua nesse diapasão, o Brasil vai perdendo cada vez mais a altura, e quem vai pagar primeiro essa conta vai ser, como sempre, os mais pobres, os trabalhadores, as regiões mais frágeis economicamente do país. Por isso, temos que recolher as bandeiras que foram ficando no caminho e ter coragem de levantá-las com a nossa história, a história de quem nunca transigiu nos valores democráticos, de quem sempre esteve junto das propostas mais avançadas de transformação da sociedade. E é por isso que vejo o abraçar da educação como eixo estratégico e fundamental. A cultura, que é a espinha dorsal de um povo, a educação que pode estruturar de forma definitiva uma nação, aliada à capacidade de fazer ciência e transformar ciência em inovação, é o caminho para transformar de forma definitiva a vida dos brasileiros mais pobres. E se temos que ter uma prioridade, a prioridade tem que ser a educação, radicalizar na prioridade. Uma escola em que a comunidade participa, uma escola onde o povo,
ao levar os seus filhos à porta da escola, terem a consciência que estão entregando os seus filhos na porta de um templo que haverá de transformar a vida daqueles cidadãos. Eu sonho e é bom sonhar, porque muitos dos sonhos que eu tive viraram realidade. Eu sonho em ver um dia um cidadão da classe média, ou um executivo, ou um empresário, seja da indústria, do serviço, ou do sistema financeiro, diante do seu computador, buscando matricular seu filho na escola pública brasileira. E para fazer isso, tem que ter coragem, sabe por quê? Porque não se vê o resultado disso em 4 anos de um mandato, ou em 8 anos de um mandato, se vê isso em décadas. Mas é preciso fazer o que foi sendo deixado para ontem. Eu tenho visto no meu estado tem a maior rede de escolas em tempo integral do Brasil. Nós temos em Pernambuco tantos alunos do ensino médio em tempo integral quanto tem todo o Sudeste brasileiro. E eu sei o que essas escolas integrais fizeram na vida de muitos filhos dos cortadores de cana da Zona da Mata, na vida de muitos filhos da agricultura familiar do sertão seco, de uma seca de 3 anos ininterruptos, na vida de muitas mães que criam seus filhos sozinhos na periferia, sozinhas na periferia do Grande Recife. Botar essas crianças na universidade, nas escolas técnicas, no mercado de trabalho, para compreender o mundo, para querer participar no seu bairro, para querer mexer com a escola mais e mais. A emoção de ver essas crianças selecionadas por mérito, fazendo intercâmbio no estrangeiro, para se apropriar de uma segunda língua. Eu sei que é possível fazer. Tem que ter capacidade política de juntar gente assim para fazer o que tem que ser feito e não ficar fazendo aquilo que a gente sabe que não deve ser feito. E nós temos clareza de que este eixo será estratégico. As políticas sociais no Brasil foram muito importantes e serão sempre importantes num país desigual como o nosso, mas elas precisam ser protegidas pelo crescimento da nossa economia com qualidade, porque senão é enxugar gelo, senão a gente não segura as conquistas que elas trouxeram. Nós precisamos ampliá-las, criar sinergia entre elas, focar elas com educação, mas sobretudo ter a capacidade de alargar os seus horizontes. O novo urbanismo e o pacto pela vida é uma exigência de um país que, diferente do mundo, que em 2007 chegou a ter metade da população no campo, metade nas cidades, já vamos em 85% nas cidades. E nós sabemos que sobre as cidades hoje há um grande estresse na busca de serviços públicos que não têm a capacidade de resposta que nós gostaríamos de ver, que precisam melhorar. E a população brasileira acordou e fez um raciocínio. Tantos falam isso aqui, outros falam lá, e a gente vai juntando. Hoje estava falando pela manhã com Marina. A população pensa, olha, se foi possível pôr fim a um regime autoritário que prendeu, que matou, que torturou, se foi possível fazer essa transição, por que não é possível fazer uma política de segurança pública que proteja os pobres, os pretos, os despossuídos, as mulheres, as crianças, os gays, as lésbicas, da violência urbana, doméstica? Por que não é possível? Porque fica um jogando o problema para cima do outro. Tem que todo mundo ir para cima do problema e dar o problema que ele gosta, porque tem gente que dá o problema que ele não gosta, que é intimidade. Dá solução. O problema gosta de solução. Dá solução aos problemas. As pessoas olham assim e dizem, ora, foi possível pôr fim em 20 anos de inflação. Os mais jovens não sabem nem o que é isso.
A geração dos meus filhos já não sabe o que é isso, mas nós que sabemos. Se foi possível pôr fim à inflação, por que não é possível pôr fim a essa desestruturação que se vive na área da saúde no Brasil e enfrentar ela sistemicamente, desde a ação básica, a média complexidade, tratando com respeito à população, priorizando os recursos, focando os que mais precisam, e não ter um bocado de programinha, muitas vezes com repercussão, impacto zero no meio do povo, que poderia drenar os recursos para aquilo que toca a vida da maioria da nossa gente. E o povo pensa e pergunta isso, por isso que é uma saúde melhor, que é uma segurança diferente. E muitos perguntam se foi possível arrumar dinheiro para que os bancos emprestassem dinheiro a gente para comprar motocicleta e carro, porque não é possível arrumar dinheiro para fazer metrô, para fazer presta de ônibus, para fazer um transporte coletivo de massa de qualidade, ciclovias. Por que não é possível? Porque não é possível revisitar o debate sobre o desenvolvimento urbano das cidades, para que as cidades possam morar e trabalhar e viver próximos, sem tanto deslocamento. Nós temos e assistimos as pessoas dizerem também, muitas pessoas fazendo esse raciocínio, um raciocínio que nos impõe uma pauta, que não é a pauta do mais simples, é a pauta do que ficou mais complexo. Porque você mudar a educação de forma definitiva é um trabalho que começa nas creches. Não adianta botar a creche para o prefeito, dar o dinheiro para ele fazer e não dar o dinheiro para ele manter. Porque para manter é tanto dinheiro quanto para fazer. Então, se está fazendo e não quer dar manutenção, é porque não quer fazer. Nós precisamos fazer essas contas com precisão e poder fazer as creches como podemos fazer, dignas. Não quer dizer porque uma creche é pobre nas suas instalações que ela não seja digna, não. Ela pode ser simples, ter muita dignidade, ter sobretudo gente, que o que precisa nas creches não é chão bonito, ar-condicionado e coisa do gênero. O que precisa é gente bem preparada, encantada com o que vai fazer, preparando uma nova geração. E nós precisamos aqui falar de assuntos e bandeiras que estão por aí, como a bandeira da reforma agrária, uma bandeira tão cara a toda a nossa história, uma bandeira que eu sei e vi de perto nas lutas que foram implantadas naqueles que lutaram ao lado das ligas camponesas, ao lado dos que fizeram o primeiro acordo do campo em Pernambuco. E nós conversamos com os companheiros que lutam no campo e sentimos tanto uma sensação de abandono, de distância, de falta de diálogo, de investimentos, efetivamente de presença do Estado brasileiro. Nós precisamos cuidar, meus companheiros, de um urbanismo, de uma cidade que precisa buscar não só indicadores de crescimento, mas indicadores, Janete, de felicidade, de qualidade de vida, de cidadania, de cultura de paz. É a hora de uma virada de valores que o Brasil deseja, e queira Deus nós tenhamos a capacidade de juntar tantas pessoas para expressar este caminho e possamos fazer esse caminho desse novo jeito, que é um jeito que sempre fizemos. Porque lá na origem de todos nós políticos que estamos aqui, dessas forças políticas que estão aqui, nós sempre fizemos política assim, pensando no conteúdo, nos documentos, quantos sábados e quantos domingos. Não fiquei dentro da universidade discutindo carta-programa, lendo documentos, debatendo documentos. Nós aprendemos a fazer política assim e fomos desaprendendo a fazer política. E que bom que o destino nos reservou a oportunidade a tantos aqui, muitos já um pouco além da minha idade e outros da minha idade, a todos nos juntarmos à juventude brasileira e buscar nela essa energia e poder revigorar nossas esperanças,
e podermos reconstruir por dentro e podermos dar ao Brasil o melhor de cada um de nós. E o melhor de cada um de nós é levantar neste momento a voz da esperança de que esse país vai voltar aos trilhos, que esse país vai voltar a construir cidadania na vida do seu povo, que esse país vai voltar efetivamente para um caminhar de construção de cidadania. Para isso, é preciso e é fundamental que cada um companheiro e companheira que está aqui possa entender o sentido do que está sendo feito aqui. Não haverá disputa regional que se colocará por cima do que estamos discutindo aqui. Tudo que vamos fazer será decorrente do que estamos tratando aqui. Vamos fazer o que tem que ser feito, ouvindo, deixando participar, mas decidindo, liderando um processo que vai levar esse país a se levantar, cheio de esperança, para a construção de um novo ciclo que vai fazer muito bem ao povo brasileiro. Muito obrigado.